Vamos lá. Boa noite. Deixa eu me ajeitar aqui, peraí. Boa noite, boa noite. Iniciando mais uma live. Hoje, dia 13 de maio, né? Nessa semana aí super importante, a semana da enfermagem, que eu me dispus a estar aqui uma semana inteira com vocês, para a gente poder conversar, bater papo sobre o processo. Lembrando que toda live, gente, toda live eu abro para perguntas e respostas no final, tá bom? Então, vamos lá, vamos ver quem já tá entrando aí, né? O Instagram vai contabilizando, vai chamando. Nadine já tá aqui, Vitor já tá aqui, Elaine, tudo bom? Evelyn, minha querida, tudo bem? Giovana, vamos lá, boa noite, boa noite. A Thay também tá aqui. Vou pedir para você compartilhar essa live pra gente poder entender. Hoje eu vou falar sobre as etapas e como hoje saiu o Visa Bulletin, eu vou aproveitar e vou falar um pouquinho sobre o Visa Bulletin aqui para vocês, tá? Então, ó, etapas do processo. Deixa eu botar aí, como se tornar... Vai divulgando aí, gente. Um enfermeiro nos Estados Unidos. Deixa eu botar aqui, deixa eu ver se eu consigo fixar. Foi? Então, hoje a gente vai falar das etapas do processo, porque tem muita gente que tem dúvida, tá? Eu sei que às vezes me chama no WhatsApp, eu atendo, eu respondo, mas nada como tá aqui na live ao vivo para poder sanar essas dúvidas de vocês, tá? Então, já vai compartilhando a live, vai avisando o pessoal que a gente tá entrando aqui pra gente conversar, bater esse papo sobre todas as etapas do processo, para que você possa iniciar o seu processo de uma forma mais tranquila, né? Entendendo o que é que te espera pela frente, como que você pode se organizar melhor para iniciar, para de repente não iniciar e pausar o processo, né, gente? A gente precisa buscar fazer o nosso processo e dar continuidade a ele, né? Então, pra gente acabar não se frustrando, tá? Então, vai chamando aí a galera pra gente poder entrar aqui na live e a gente conversar sobre as etapas do processo. E aí, eu abro para perguntas e respostas, tá bom? Então, vamos lá, vamos ser aqui objetivos pra gente poder já iniciar essa live, né? Vamos entender, então, as etapas do processo para se tornar enfermeiro nos Estados Unidos. Aqui a gente tá falando para quem quer ir para os Estados Unidos, tá? Não tô falando para quem quer ir para o Canadá, para Portugal, para Alemanha. Cada país tem as suas regras, tem as suas particularidades, tá? Então a gente vai falar dos Estados Unidos, porque aqui é Nurses in the USA, não é mesmo? Parece que é redundante, mas não é, a gente precisa entender isso. Então, qual é o primeiro passo, gente? Tem muita gente que ainda tá na faculdade. E quem tá na faculdade ainda não consegue fazer o processo. Por quê? O próprio nome já diz, validação do diploma. Se você ainda não concluiu, né, os seus estudos, o que você precisa fazer nesse momento? Focar no inglês. Essa é a minha dica primordial, gente. E eu acho, inclusive, que quem tá na faculdade tá, ó, anos-luz na nossa frente da galera que já se formou um tempo e tal. Porque enquanto tá na faculdade e o diploma não sai ou o documento de conclusão de curso não sai, você já vai estudando inglês e já pode começar a estudar pro NCLEX também, tá? Lembrando, gente, que precisa de inglês. Não tem jeito, a gente precisa estudar inglês, tá bom? Então vamos lá. Qual é a primeira etapa, gente? A primeira etapa do processo é a validação do diploma. O reconhecimento de se eu estudei na faculdade X aqui no Brasil, a minha carga horária, aquilo que eu cursei, aquela quantidade de horas é equivalente ao que uma enfermeira estudou nos Estados Unidos. E tome muito cuidado, gente, porque o erro no preenchimento da carga horária, tá? Apesar de nós no Brasil estudarmos mais horas do que os enfermeiros nos Estados Unidos, um erro de 10 horas, 20 horas num preenchimento de formulário pode, de fato, prejudicar o nosso processo,
tá? Isso é um ponto, me lembrem de eu falar um pouco mais sobre isso, tá? Normalmente, a gente sempre, quando fala com a faculdade sobre o preenchimento dessas horas, a gente sempre precisa destacar para eles a necessidade de que determinada carga horária, determinada categoria precisa ter uma hora X, tanto de clínica como de teoria, tá? Então, a gente precisa ficar muito atento a isso. Mas, em tese, a validação do diploma é essa análise documental, tá? E existem, gente, 2 órgãos importantes que a gente vai ficar de olho para esse processo, tá? Que é CGFNS e Joseph Silne. Esses 2 órgãos, anota aí. CGFNS agora mudou de nome, mas ainda é CGFNS, porque os formulários ainda vêm CGFNS, mas se você entra no site já é TrueMerit o nome, né? Então, é uma mudança aí que a empresa está fazendo, uma repaginada, que eles estão querendo mudar, eu acho que... Não mudar os valores, né, da empresa, eu acho que eles querem reforçar alguns valores, enfim. Mas eu ainda vou falar nessa live que é CGFNS e Joseph Silne, tá bom? Qual é a grande diferença das duas, tá? CGFNS vai validar o seu diploma para todos os estados e Joseph Silne não. Joseph Silne vai validar para 22 era na minha época, quando eu comecei. Atualmente para 34 estados, tá? Então, a gente faz um investimento para que eles analisem o nosso caso. Não é gratuito, não adianta a gente mandar para eles, eles não vão analisar de graça. Então, aí já começa a necessidade daquele planejamento financeiro que eu sempre falo aqui. Vai se planejando, vai juntando dinheiro, abre uma conta, gente, no banco digital, vai colocando o dinheiro lá, já vai convertendo para dólar, né? Para que o montante vá crescendo e à medida que as etapas vão acontecendo, vocês vão investindo esse dinheiro nas etapas. Hoje, se eu não me engano, eu recebi umas 3 perguntas sobre quanto de dinheiro eu preciso para o processo de validação, né? Então, em média, gente, se a gente for converter para o real, em média, a gente está falando aí de um processo que você vai precisar aí de 9 a 10 mil reais, tá? Isso se você passar em primeiro em todas as provas, né? A gente não está contabilizando aí investimento em aula, né? Aula de preparatório para NCLEX, aula de inglês para melhorar o inglês, né? A gente está ali englobando as taxas, tá? E as taxas das provas de validação, de tradução, né, essas taxas. Então, hoje, por acaso, eu recebi umas 3 perguntas falando sobre quanto que eu preciso para validar o meu diploma, e isso faz parte do planejamento, né? Atualmente, gente, CGFNS grava assim, ó, se valida para mais estados, é mais caro, né? Então, CGFNS atualmente é mais caro do que Joseph Silne, sempre foi, tá? Então, é $485, e Joseph Silne, $400, tá? Então, já é um valor que você precisa ter num cartão internacional, tá? Ah, eu tenho um cartão American Express. Não passa, não adianta. Tem que ser o Master ou Visa ou aquele Discovery, tá? Então, a gente paga para que esse órgão analise esses documentos. Quer ver uma pergunta muito frequente que eu recebo? Poxa, acabei de me formar, né? Não tenho ainda o diploma, eu consigo validar o diploma? Consegue, gente, não tem problema, tá? Atualmente, alguns coréns estão começando a questionar. Em que sentido? Porque eles falam o seguinte, olha, se eu não tenho o diploma, aquela licença que aquele enfermeiro tem é uma licença provisória. E eu sou obrigada a informar no formulário que aquela licença é provisória. Mas isso, gente, não impacta a validação, tá? Não impacta, tá bom? Mas, de repente, você pode querer esperar o diploma sair, mas tem faculdade, gente, que demora pra caramba pra liberar diploma. Então, às vezes, manda com a provisória mesmo e tá tudo certo, o diploma vai ser validado, tá? Vai botar lá uma observação que tá aguardando o diploma pra poder ter a licença, como é que fala? Definitiva, né, que a gente fala, e não tem problema nenhum, tá? Então, a gente, primeiro passo da etapa, validação do diploma, que é essa análise documental. Você que tá aí vai escolher Joseph Silne ou CGFNS para analisar os seus dados. Você vai fazer uma aplicação para esses órgãos, tá? Lembrando que
CID-FNS, ele tem tipo uma plataforma online onde você preenche ali os seus dados, você cria um perfil online dentro daquela plataforma, tá? E você vai alimentando os dados. Tem que tomar muito cuidado na hora de alimentar esses dados, porque quando você submete, né, fica ali gravado. Quando você não é agente do CID-FNS, você não tem um canal tão aberto de comunicação com eles, né? Você consegue mandar e-mail para eles, mas o CID-FNS, ele tem, gente, um sistema muito chatinho, que se você mandou um e-mail hoje, você só consegue mandar outro e-mail quando a galera do CID-FNS responde aquele e-mail para você. Então, meio que fica bloqueado. E quem trabalha com assessoria, a gente tem um cadastro lá como agente, e aí a gente consegue ter uma via de comunicação diferenciada com eles. Um chat, né, diferenciado, que a gente consegue bater papo ali. Então, se porventura... às vezes tem gente que me procura para fazer assessoria que já fez o perfil e já submeteu. E aí, às vezes, submeteu com erro. Aí, como eu sou cadastrada como agente daquela pessoa, né, que a gente se cadastra ali, para aquele caso, eu consigo, pelo chat, falar, olha, fulano escreveu errado, tem como você substituir essa informação e tal. E aí, eles corrigem ali na hora, né, eles corrigem na hora e fica tudo bem, tá? Mas se você for fazer o seu processo sozinho, toma cuidado na hora de preencher o formulário. Por quê? Porque o perfil do CID-FNS, ele é um perfil mais chatinho de fazer mesmo. São 10 etapas ali que você tem que tomar. Por exemplo, ele pergunta assim, quer ver uma pegadinha? Que eu já vou dar a dica aqui para vocês. Sua licença expira do Corém? Ali você tem que marcar que ela não expira, porque o que expira é a carteirinha, mas a nossa licença, ela não expira, né? Então, quando a gente tem ali o número da nossa licença, 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Aquele númerozinho, ele não vai expirar, mas a sua licença sim. Então, na verdade, você bota que não expira, bota ali a data de quando que foi, a data, quer ver outra pegadinha também de preenchimento de perfil de Corém? A data de quando saiu a licença. Tem muita gente que coloca a data da carteirinha, né? Às vezes acabou de renovar a carteirinha, bota aquela data. Mas não, gente, a gente tem que olhar sempre a data que tá no nada consta. E o que é ruim, gente? Porque cada Corém gera um nada consta diferente. Não é um documento padronizado, por incrível que pareça. Então, tem nada consta que sai com a data de quando você tirou a sua primeira licença e tem nada consta que não sai. E aí, você tem que solicitar o termo de registro para o seu Corém, tá? Olha aí que legal. Eu ia falar só das etapas e tô dando umas dicas bem bacanas aqui para vocês com relação ao preenchimento do perfil e pegadinhas, tá? Então, ó, já vai compartilhando essa live aí, já vai chamando a galera, vai botando nos grupos de WhatsApp, né? Porque vale a pena vocês entenderem essas regras, porque não é todo mundo que quer contratar uma assessoria, né? Mas é legal vocês saberem essas dicas para ajudar vocês aí no processo aí de preenchimento, tá? Então, a gente faz um perfil no CID-FNS, faz um pagamento online e na Joseph Silne a gente preenche 3 formulários e faz também essa aplicação via e-mail, tá? E o pagamento também é via e-mail, você preenche lá um documento, você assina, você manda um print do seu cartão. Eu não sei por que Joseph Silne pede print de cartão. Eu acho isso meio, sei lá, esquisito, né? Meio antigo, mas eles pedem, tá? E apesar de no formulário eles colocarem que precisa mandar o passaporte, se você ainda não tiver o passaporte, você pode dar entrada, sim, com a sua carteira ali do Corém e a tradução, a sua carteira do Corém traduzida, digamos assim, né? Então, beleza. Então, a gente vai mandar toda a documentação, fazer o perfil e mandar a documentação. É aí que a gente vai correr atrás da faculdade do Corém para eles preencherem os formulários, né? Assim, quando você não tem uma assessoria para fazer para você, você vai ter que correr atrás deles para eles preencherem o formulário para você. Se você tem uma assessoria, eu, por exemplo, eu preencho já os formulários e entro em contato com a faculdade, né? Olha, quando é o Corém, o formulário do Corém é sempre mais tranquilo de preencher. E tem Corém que não gosta que você preenche, tá? Então, tem aqueles Coréns que eu já sei que eu nem preciso mandar preenchido, porque eles não gostam, né? Então, à medida que a gente vai trabalhando com os Coréns, a gente já vai conhecendo a vibe, né, de cada um deles, como é que eles gostam que trabalhem, né? E a faculdade, gente, é sempre a que dá mais problema. Quando dá problema, é a faculdade que dá problema. É a faculdade que, às vezes, a gente solicita, né, uma determinada carga horária. A gente não pode inventar carga horária para o cliente.
pro aluno, né? Mas, às vezes, a gente pode, dentro daquela carga horária que tem naquele histórico, a gente pode dividir de acordo com a quantidade mínima de horas, por exemplo, que o Board da Flórida solicita, tá? Por que o Board da Flórida, Monique? É porque todo brasileiro quer ir pra Flórida? Não. É porque o Board da Flórida, a gente sabe qual é a quantidade mínima de horas que eles querem, que eles exigem. Então, a gente acaba se baseando pelo Board da Flórida, tá? Para indicar para a faculdade, né, a possibilidade de manter-se ali dentro daquela quantidade mínima de hora, né? Existem faculdades que vão falar, ok, aí, gente, cada um é de um jeito, tá? Tem coordenação que é muito de boa, fala, cara, deixa eu ver aqui, tá tudo bem, eu assino e vambora, né? E tem faculdade que vai questionar a carga horária, e tem faculdade que pode acabar mandando a informação errada também, quando o envio é feito pelo CTP, por exemplo, do CIDFNS. E aí a gente acaba tendo um sério problema, porque o CTP a gente não vê o que eles estão fazendo, dependendo de como a faculdade lida, né? Tem faculdade que antes de mandar, tira um print para você, tem esse cuidado de te avisar, né? Olha, eu tô botando isso aqui, vê se tá tudo bem e tal. E tem faculdade que simplesmente não faz isso, né? E acaba podendo gerar um problema pro aluno depois, né? Mas, enfim, a gente tá aqui para falar um pouquinho sobre a questão das etapas, para vocês conhecerem as etapas. E já vai, gente, ó, colocando as perguntas de vocês aqui, para eu, no final, abrir para responder, né, as perguntas e respostas. Qual é a segunda etapa? Diploma validado, né? Beleza, validou o diploma, né? Aqui a gente tem uma pergunta aqui da Catiúcia. Como estuda caso clínico na área da assistência em inglês? Catiúcia, a parte de estudo para o NCLEX, se você está querendo saber para o NCLEX, existem preparatórios para isso, tá? Não sei se a sua pergunta é para esse preparo, né, da prova do NCLEX, que daqui a pouquinho eu vou estar falando, tá? A Elaine botou aqui, assessoria sensacional, porque nos preocupamos apenas com os estudos. Ó, a Elaine aí é minha assessoranda, né? Obrigada, Elaine. Vamos juntas, né, nessa jornada incrível aí de validação. É sempre uma honra poder estar acompanhando o caso de vocês, né? E depois que o diploma ele é validado, gente, uma coisa super importante, tá? A gente, quando escolhe validar o diploma, a gente precisa comunicar qual é o Board of Nursing que vai receber esse diploma, essa validação. E é isso que, às vezes, nós brasileiros, a gente fica sem entender o porquê. Porque aqui no Brasil, como é que é, gente? A gente terminou, na verdade, nem a gente deveria ficar com dúvida, não. Porque aqui no Brasil, a gente termina a faculdade, recebe a documentação, né? A gente recebe ali o nosso diploma, né? Ou a conclusão, a gente leva pro Corém. Se você mora aí em Minas, leva pro Corém de Minas. Quem mora no Rio de Janeiro, que nem eu, leva pro Corém do Rio, né? Onde você estiver, você leva. Leva lá, paga-se a anuidade e você tem a sua licença, né? Então, como a gente não mora nos Estados Unidos, em tese, né? E a gente estudou fora dos Estados Unidos, em uma outra faculdade, o órgão que está validando o diploma, ele precisa saber para onde que ele vai comunicar aquele resultado. E isso, gente, a gente precisa decidir antes da gente pagar. A gente precisa dizer. É aí que entra a questão de muita gente validar por Montana. E muita gente não entende isso. Ah, mas por que valida por Montana? Tem que ir para Montana para trabalhar lá? Às vezes a gente fala assim, ai, Monique, fui pesquisar Montana e eu não gostei de lá, é muito frio, tal, eu vou ter que ir para lá. Não, a estratégia de Montana, tinha até um vídeo que eu gravei que ia no ar hoje, mas vai no ar amanhã. A estratégia de Montana, ela é muito mais porque existem alguns, como é que eu digo? Alguns benefícios, digamos assim, né? Nem sei se o nome é benefício. Eu acho que a Montana é uma estratégia, sabe? Pensa só, eu iniciei meu processo lá em 2022. Por mais que eu quisesse ir pra Flórida, ontem, na live de ontem, eu contei a minha história pra vocês, né? Foi a primeira live da semana falando um pouquinho da minha trajetória, como é que foi o meu processo, como é que foi as minhas etapas. E aí eu validei meu diploma, eu não sabia pra onde eu ia, né? Então, eu não tinha nem como escolher um board do tipo assim, eu vou trabalhar aqui, então eu já vou tirar minha licença já daqui. Porque eu não sabia qual era a oferta de trabalho que ia vir pra mim,
né? Então, Montana caiu muito bem como uma estratégia. Porque não é um board tão caro assim, é fácil de comunicação, libera a sua licença já por e-mail rapidinho depois que sai o NCLEX. Você não precisa ter Social Security, eles não pedem nenhum curso online para você, eles não limitam a tentativa de NCLEX para você poder passar, para eles liberarem, e eles não pedem prova de inglês. Então, eu acho que a estratégia de Montana é muito legal, né? Então, quando eu validei o meu diploma pela Joseph Silney, né? Foi minha primeira validação, eu escolhi lá, eu vou fazer para Montana, né? E aí é importante, por quê? Porque aí, automaticamente, quando o diploma sai, você vai se inscrever em qual Board of Nursing? De Nova York? Não, você vai se inscrever no Board of Nursing de Montana. Então, o Board of Nursing, né, leia-se como se fosse um Corém, precisa ter um cadastro seu para fazer um match com o relatório que ele recebeu, seja de CGFNS ou de Joseph Silney. Então, eu sempre digo que a próxima etapa, depois da validação do diploma, é o quê? A inscrição no Board of Nursing que você escolheu, né? E aí tem muita gente que fala, mas depois que eu me inscrever no Board of Nursing, eu tenho 1 ano para passar no NCLEX. É verdade. Por quê, gente? É uma anuidade que você está pagando. O que significa anuidade? São 12 meses. Então, quando a gente paga o Board of Nursing, você tem 12 meses para passar no NCLEX. E olha aí outra pegadinha que muita gente se equivoca. As pessoas acham que, vamos pegar o exemplo do Board de Montana. Quando você paga o Board de Montana, né, atualmente são $100, ele vai dizer, né, ok, recebi já a sua validação de diploma, aí vai ficar esperando sua fingerprint para poder dizer que tá ok e te liberar para fazer o NCLEX. Tem gente que paga o Board of Nurses de Montana, demora a mandar a fingerprint, aí manda a fingerprint daqui a um tempo. Demora não, né? Dentro do cronograma dela, fez sentido para ela mandar, sei lá. Ela aplicou, vamos supor que ela aplicou dia 1º de janeiro de 2025 em Montana e só mandou a fingerprint em junho e ficou ok dia 7 de julho, né? A fingerprint. O Board of Nursing, ele só te libera para você fazer o NCLEX quando você já atinge não é a palavra. Você já cumpre as etapas prévias que aquele board tem de regra. Então, se a gente estiver falando de Montana, qual é a regra dele? Que você valide o diploma, que você tenha as digitais analisadas, e aí você tá apta para fazer o NCLEX. Então, ele precisa que essas duas situações aconteçam para você poder ter o seu diploma validado. Se eu fizer por um outro board, aí tem board, vou fazer o board da Pensilvânia. Tá, Pensilvânia vai pedir o diploma validado, vai pedir um inglês, tá? Vai pedir um inglês, vai pedir lá um waiver que você vai ter que mandar para poder te liberar do Social Security Number, vai te pedir uns cursos para você fazer online, aí eles vão te liberar para fazer o NCLEX. Percebe que cada board tem a sua regra, por isso que não é uma receita de bolo. Às vezes você tem um sonho de morar num determinado estado. O que a gente vai fazer? Olha, vamos analisar se faz sentido aplicar direto para esse estado ou se faz sentido a gente fazer a estratégia de Montana. E aí, por exemplo, na minha assessoria eu faço isso. A gente fala assim, olha, vamos discutir para a gente entender quais são as regras para esse estado, se você aplicar direto para ele, e quais são as regras desse estado se você fizer uma transferência de licença. E aí a gente discute para ver qual é o melhor caminho, o que faz mais sentido para você, né? Pra gente poder alinhar juntos essa trajetória, né? Eu não vou chegar pra você e falar assim, olha, obrigatoriamente você tem que fazer por Montana, porque não é uma receita de bolo, né? A gente vai discutir a estratégia de Montana. Monique, mas eu quero ir pra Flórida e eu não tenho 3 anos de experiência, então eu não vou conseguir fazer uma transferência pra Flórida. Olha, então nesse seu caso, não tem por que a gente fazer por Montana, a gente tem que fazer pela Flórida. Putz, grila, vou ter que fazer a prova de inglês, então. Vai ter que fazer, gente. A gente tem que começar a desmistificar a prova de inglês, eu acho, tá? Aqui a Catiúcia falou que o sonho é trabalhar em Massachusetts. Massachusetts vai pedir inglês, independente se você faz uma licença
por exame ou por endorsement, tá? Então, e vai pedir Social Security, precisa ter, para poder emitir a sua licença. Então, olha só, gente, como cada estado tem a sua regrinha, né? E é importante a gente ficar atento nisso. Então, vamos lá. Primeira etapa, validação do diploma. E aí a gente já escolheu o Board of Nursing que a gente quer, né? Segunda etapa, inscrição no Board of Nursing, para poder fazer esse match. Lembrando que pagou o Board of Nursing, eu tenho 12 meses, beleza? Para poder cumprir as etapas necessárias. E aí cada estado tem a sua regra para você poder fazer o NCLEX. O NCLEX vai ser, em tese, a última etapa, tá? Vai depender do Board of Nursing, porque tem Board of Nursing que só libera a sua licença se você tiver o quê? Social Security Number. Então, você vai cumprir as etapas, vai fazer o NCLEX, mas a licença em si só vai ser liberada quando você tiver Social Security Number. Aí o Gabriel botou, Social Security seria o CPF? Isso, Gabriel, como se fosse o nosso CPF. Mas olha aí o interessante, gente. Social Security Numbers a gente só tem quando a gente entrar nos Estados Unidos de uma forma legal que nos permita ter Social Security Number, né? Às vezes você tá nos Estados Unidos, por exemplo, eu vim como turista. Você não vai ter Social Security Number, entende? Então você precisa estar legalmente dentro do país, dentro de uma lei ali, né, determinado visto ali, para que você possa ter o Social Security Number. Antigamente, eu acho que eles liberavam o Social Security Number, por exemplo, para estudante. Hoje em dia, eu acho que eles não liberam mais, se eu não me engano, tá? Se eu não me engano. Então, a gente tem que sempre ficar de olho nisso pra gente ver quais são as regras, né? Poxa vida, meu sonho é ir para esse estado, mas será que eu cumpro as regras desse estado? Será que eu preciso ir para um outro estado, de repente cumprir alguma outra regra, para depois conseguir, né, fazer essa transferência de licença? Percebam que não é uma receita de bolo, né? Não é uma receita de bolo, tá? Cadê? Precisa de experiência para ir para Montana? Então, Montana, para liberar a sua licença, não pede experiência profissional. Agora, depois a gente vai falar um pouquinho sobre experiência por conta do sponsor, tá? Gente, as dúvidas vão deixando aqui no ponto de interrogação, que aí no final eu posso ler tudo e não deixar ninguém sem resposta, tá? Cadê? Deixa eu ver aqui. A Catiúcia botou, você é maravilhosa, explica muito bem. Ai, muito obrigada, agradeço aí o elogio, tá? Prova do NCLEX, quais conteúdos, qual grau de dificuldade? Vou falar um pouquinho sobre NCLEX, tá, Lavínia? Mas qualquer coisa, se eu esquecer de responder essa pergunta especificamente, deixa aqui escrito no ponto de interrogação que eu não vou esquecer, tá? Social Security, o ID americano, só quando estiver liberado para morar nos Estados Unidos. Isso aí. Nós que vamos, a grande maioria, pelo processo de EB, que é Employment Based, né? Que é aquela petição de visto imigratório, né? Então, a gente diz o que quer dizer um visto imigratório? Eu tô dizendo pro governo americano que eu quero morar lá e ter o green card. E visto não imigratório é aquele que eu digo pro governo que eu não tenho intenção de morar lá para sempre. Então, eu não quero o green card. Entende isso? Então, hoje, por exemplo, saiu o Visa Bulletin, né, gente? Saiu o Visa Bulletin e eu fiquei feliz, porque andou essa fila, graças a Deus, aleluia, Senhor. Depois eu vou explicar um pouquinho de Visa Bulletin aqui pra vocês, que eu sei que tem gente que tem muita dúvida, tá? Tem live no meu perfil que eu explico o Visa Bulletin, tá? Mas é uma live antiga, já tá na hora até de eu refazer uma nova live de Visa Bulletin. Mas eu acho que eu vou convidar um advogado pra gente conversar de Visa Bulletin aqui novamente, que eu acho que é sempre bom ter advogado aqui na live, porque aí ele traz luz dentro da lei exata, né? Porque eu não sou advogada, eu posso acabar falando uma besteira pra vocês, e eu não gosto de falar besteira. Eu sempre busco aí, sempre trazer, né? Vocês veem que na maioria das vezes eu trago print de e-mail que eu recebo, eu quero sempre trazer. Se eu falo alguma coisa errada, gente, é porque alguém me passou informação errada, né? E então, assim, eu sempre trago print das coisas. O board da Flórida, que eu postei agora nos stories, né? A questão do exame do NCLEX, né? Então, a lei que era uma coisa, e agora eles mudaram, né? Agora não, né? Mudaram em dezembro, mas eu fiquei sabendo agora. Então, assim,
A gente preza pela informação de qualidade, eu busco sempre trazer informação direta da fonte para vocês, tá? De preferência com print, para depois eu não passar por doida. Né? Mas é assim, vamos lá. Bertamini, não fica perdida não, que a gente vai se encontrar agora aqui nessa live, menina. Essa live é pra você, vambora. Então, olha, o que a gente tava falando antes de eu entrar aqui e me empolgar com o Visa Bullet, assim, que eu fiquei feliz que ele andou hoje. Então, a etapa, né, então, a inscrição no Board of Nursing, a gente precisa fazer exatamente para fazer esse match. A partir do momento que a gente cumpre as regras do Board of Nursing, né? Então, quando a gente fala de Montana, por exemplo, qual é a regra do Board of Nursing? Validar diploma, digital e passar no NCLEX. Cumpriu esses 3, você tem uma licença de enfermeira emitida nos Estados Unidos. E aí, vocês vão ver qual é a regra de cada board que vocês estão aplicando para vocês cumprirem. Passou no NCLEX, se não precisar de Social Security, ou se o Board of Nursing liberar o waiver, né? O waiver você tá pedindo, você faz uma declaração dizendo que você não mora nos Estados Unidos, então você não tem Social Security, ou então que eu estou nos Estados Unidos como estudante, não tenho Social Security, então, por favor, Board of Nursing, você pode me liberar de apresentar o Social Security por enquanto e você libera a minha licença? E aí eles vão lá e liberam. Então, por exemplo, Pensilvânia, eu tive que fazer um waiver para eles. Fazer um waiver para eles, não. Eu tive que solicitar um waiver para ele. Entendeu? E aí eles me deram esse waiver e liberaram a minha licença, né, da Pensilvânia. Então, eu tenho 2 licenças. Montana e Pensilvânia, tá? Que mais? E aí, a gente vai ser liberado para fazer o NCLEX e entramos no NCLEX, né? Na verdade, gente, eu digo que quando você tomar a decisão de iniciar esse processo, se você ainda não está estudando, você precisa começar a estudar inglês e para o NCLEX também, tá? Quem tá com dúvida, vai colocando aqui, gente, nesse pontinho de interrogação aqui, ó. Clicou no pontinho de interrogação, vocês podem escrever a dúvida de vocês ali, que aí no finalzinho eu vou abrir e aí a gente já vai no bate-bola de perguntas e respostas, tá bom? De repente eu olho aqui e acabo não conseguindo ver a dúvida e deixar vocês sem resposta, tá? Então, se você ainda não iniciou esse processo e você tem esse desejo no seu coração, já começa agora a estudar inglês e NCLEX, tá? Inglês e NCLEX. Tá bom? Tá, vamos falar de experiência. Às vezes, por mais que a gente, Montana, né, se você for utilizar a estratégia de Montana, não peça inglês para você, a parte migratória, gente, vai acabar pedindo. Salvo os casos que você vai ter o green card porque você se casou com um americano ou americana. Se você já tem um green card, você já tem o direito de residir nos Estados Unidos e de trabalhar nos Estados Unidos. Então, você não precisa procurar um patrocinador do seu visto. O que é um sponsor, gente? É um patrocinador de vistos. Se você vai ter que ter um sponsor para ter um green card e poder trabalhar e residir nos Estados Unidos, você em algum momento vai ter que fazer uma prova de inglês. Não vai ter jeito, você não vai conseguir fugir da prova de inglês. E vou dizer mais, às vezes, mesmo com green card, dependendo da estratégia que você utilizar, dependendo do Board of Nursing que você utilizar, você vai ter que fazer a prova de inglês também. Monique, não entendi nada. Vamos lá, vamos trazer exemplo para a gente poder entender, tá? Vou validar para Montana e vou trabalhar em Montana. Ok, o Board of Nursing não vai pedir prova de inglês. Porém, a imigração vai te pedir, porque você precisa de... Eu tô no Brasil, não tenho green card, preciso de um sponsor, então eu não precisei de prova de inglês pro Board of Nursing, mas para imigração eu vou precisar. Beleza? Show. Tenho já o green card, validei por Montana e vou morar em Montana. Ok, você não vai precisar fazer prova de inglês. Porque Montana não pede prova de inglês e você já tem o green card e você está em Montana. Então, percebe que você não vai precisar fazer prova de inglês? Beleza.
tenho um green card, moro em Massachusetts e o board de Massachusetts vai pedir inglês pra você, independente de qualquer coisa, tá? Então, mesmo com green card, você vai ter que fazer a prova de inglês. Perceberam, gente, que uma coisa é a regra da imigração e outra coisa é a regra do Board of Nursing? Os Estados Unidos têm 50 estados e cada um tem a sua regra. Eles escrevem lá o que eles quiserem. Ah, deixa eu ver aqui. Regra para enfermeiro internacional. Ah, eu vou pedir inglês para esse daqui. Ou não vou pedir inglês para quem vai emitir licença aqui. Ou então, se fizer licença by examination comigo, eu vou pedir inglês. Mas se fizer uma licença por endorsement, não vou nem esquentar minha cabeça, não vou pedir inglês. Porque ainda tem isso, né? Tem aqueles estados que, para licença direta com eles, pede inglês. E para uma licença by examination, não pede inglês. Percebem isso? Então, percebe como, dependendo do caminho que você for seguir, é uma regra diferente? Por isso que é legal ter uma assessoria se você puder investir, gente. Eu sei que é um investimento de dinheiro. Mas, cara, é um investimento em não ter dor de cabeça, entendeu? Uma pessoa que vai poder te ajudar ali a desvendar esses caminhos da parte burocrática. Lutar por você, entende? Gente, eu luto pelos meus clientes. Eu não simplesmente pego e falo assim, olha só, o processo é esse, toma aí, manda esse e-mail e verifica lá e fica acompanhando o caso. Vocês não têm noção de como eu luto pelos meus clientes, gente. Vocês não têm noção. Às vezes dá uma coisa errada, porque eu abri uma live aqui outro dia, eu contei uma história que aconteceu com o CGFNS, comigo e com a minha cliente. Vocês não têm noção da quantidade de e-mails, de chamadas que eu fiz pro CGFNS para até a gente resolver o problema da minha aluna. Então não é simplesmente eu chegar e falar, olha, o processo é esse, eu já te indiquei o caminho, já preenchi aqui, você envia e você acompanha. Não, peraí, cara, não deu certo, calma aí. Não, vamos mandar e-mail, vamos advogar por você, né? Hoje aconteceu uma situação específica também. Mandamos e-mail também, vamos juntos, vamos tentar entender, entende? Porque a gente lida com pessoas. E as pessoas, às vezes, gente, por incrível que pareça, a gente vive num mundo que, às vezes, existem pessoas que, ao invés de ajudar, te atrapalham, sabe? Eu fico indignada com isso, assim. Eu não sei se é porque não é da minha natureza atrapalhar ninguém, sabe? Assim, eu penso assim, se eu não posso ajudar, eu saio fora e te atrapalhar eu não vou, entendeu? E eu, na minha concepção, eu durante esse processo, né, eu já trabalho com assessoria há 2 anos e 4 meses, 5 meses. Existem pessoas, eu conheci pessoas das organizações, que eu digo, né, instituição de faculdade, de Corém, maravilhosas, sabe? Aqui, ó, a Aline falou, verdade, ela só falta desenhar para as universidades. A Aline tá aí, o caso da Aline saiu ontem, né, Aline? Mas só a gente sabe o que a gente passou, né, Aline? Só a gente sabe quanto print, quanto desenho, quanto não sei o que a gente teve que fazer para a faculdade entender, entendeu? Então, assim, gente, nesses anos que eu tenho trabalhado com assessoria, eu conheci pessoas maravilhosas, de faculdades, Corém, pessoas que falam assim, Monique, como é que eu posso ajudar essa pessoa? Não, me diz, me explica, o que você precisa? Não, vamos ajudar sim. E ao mesmo tempo, eu conheci pessoas também que se mostraram uma pedra no sapato, sabe? Não sei o que, não sei o que. Não sei o que, não sei o que lá. Aí você fala assim, senhor, olha aqui, eu não tô te mostrando, tem como fazer, por favor, dessa forma? Olha, senão a gente vai prejudicar a pessoa. Entende? A gente não consegue conversar e chegar num denominador comum para não prejudicar esse enfermeiro que tem esse sonho de morar fora, né? Então, assim, a gente precisa, às vezes, estar ali mandando e-mail e cobrando em prol do nosso cliente, entendeu? Eu poderia fazer muito bem como outras assessorias fazem, que eu sei, que é mandar e falar, ó, se vira. Você manda, você cobra, você vê aí o que tá acontecendo, entendeu? Já preenchi o formulário, já te mandei o modelo do e-mail para você encaminhar, entendeu? E não é assim. E eu tenho pessoas que vêm dessas assessorias para mim, inclusive. Monique, pelo amor de Deus, me ajuda. Se eu soubesse que você faria tudo, eu teria fechado com você antes. E aí a gente vai ajudando as pessoas, entende? Se vocês, gente, tiverem qualquer dúvida, pode perguntar no WhatsApp. Eu não nego pergunta, não deixo de ajudar.
independente de ser meu cliente ou não, sabe? Mas eu acho que eu preciso buscar sempre fazer o meu melhor para atender vocês, né? Vocês estão aí pilhados, tendo que estudar inglês, que tem que aprender, gente. E o inglês não é básico. Tem que estudar inglês, precisa estudar inglês, entendeu? Cadê? Ó, Gabriel falou, o meu tá nessa também, esperando aqui. Pois é, Gabriel. Olha, Gabriel, e no seu caso ainda me dá mais nervoso, porque eu sou da sua faculdade, né? E me dá nervoso. Mas a gente tem fé que desenhando, sinalizando, as coisas vão caminhar, né? Então, assim, gente, a gente lida com pessoas que, às vezes, no meu entendimento, eu não sei por que as pessoas não tentam ajudar os outros. Mas, ao mesmo tempo, eu sempre tenho fé de que uma hora o negócio sai, entende? Então, a assessoria é pra estar do lado de vocês também nesses momentos. Do tipo, cara, calma, vai sair, continua estudando, sabe? Às vezes a gente quer validar o diploma muito rápido, mas às vezes demora um tempinho mesmo e tá tudo bem. Mas uma hora sai, tá? Então vocês precisam estar estudando inglês, estudando NCLEX. Por favor, gente, não estudem pro NCLEX e deixem de lado o inglês. Precisa treinar speaking. Precisa treinar speaking de inglês. Eu sempre falo isso aqui pra vocês, porque senão depois vocês passam no NCLEX e vocês não conseguem participar de uma entrevista de sponsor, que é a próxima etapa depois do NCLEX, né? Mas vamos voltar aqui pra gente entender a etapa do NCLEX. O NCLEX, ele é uma prova que a gente precisa passar. E não é nós precisamos passar porque nós somos enfermeiros internacionais e aí é uma regra dos Estados Unidos para ver se a gente sabe ou não a enfermagem. Não. O NCLEX é como se fosse a prova da OAB aqui pra gente. Pros advogados, né? Pra gente no Brasil, digamos assim, pros advogados. O advogado, quando ele termina lá o bacharel dele de direito, ele não pode advogar. A não ser que ele passe, né, na prova. É a mesma coisa. O NCLEX é uma prova nacional. Entende? É uma prova nacional. Então, as enfermeiras que também nasceram lá e estudam lá, se formam lá, precisam passar no NCLEX. Qual é a diferença delas pra gente? Que elas, na faculdade, elas meio que já vão se preparando pro NCLEX, né? Eu fiz uma live aqui com uma enfermeira que ela fez o curso dela de... Engraçado, ela era advogada aqui no Brasil, né? Foi pros Estados Unidos e tal, e cursou enfermagem lá. Então, ela tava contando, né, que parece que conta ponto para as universidades lá, né? Se você tiver muita reprovação no NCLEX, não é bom pra universidade. Ela explicou isso lá na live. Foi a live que eu fiz com a Ana. E aí, eu falei, nossa, que interessante. Ela falou, a gente fica ranqueado. Se tem muita reprovação no NCLEX aqui, o curso de enfermagem não é bem visto, entendeu? Então, assim, lá eles têm esse cuidado, até porque eles, pelo visto, né, eles precisam ter o maior número de pessoas aprovadas, né, de NCLEX do curso de enfermagem. E nós não temos preparatórios, né, com olhar para o NCLEX aqui dentro da faculdade. Então, a gente acaba tendo que pagar cursos para a gente entender como é que é a prova, entender como é que a gente se prepara, né, entender as melhores estratégias, entendeu? Então, isso é importante e é uma etapa que a gente precisa fazer para ter o nosso diploma. No Brasil, aplica-se em São Paulo, até o momento só em São Paulo que nós temos, tá? Pearsonville. Se você, de repente, vai viajar para os Estados Unidos, a gente pode agendar para os Estados Unidos, não tem problema nenhum, mesmo você morando aqui, tá? Então, tem muito cliente meu que fala, Monique, vou passar férias, vou aproveitar, então, e vou fazer o NCLEX lá. Pode? Pode. Qual é a minha única dica para quem vai aplicar nos Estados Unidos? A agenda dos Estados Unidos, ela é mais concorrida, né? Concorda? Né? Tem muito mais enfermeiro lá querendo fazer NCLEX do que enfermeiro aqui no Brasil querendo fazer NCLEX em São Paulo. Então, vira e mexe, quando eu vou agendar nos Estados Unidos, eu sempre falo, cara, realmente, se você quer fazer a sua prova, sei lá, em maio, vamos gerar a autorização para você fazer a prova, de fato, 3 meses antes. Para você ver a agenda de uma maneira mais completa possível, né? Então, às vezes, tem cliente que me liga e fala assim, eu decidi, quero fazer minha prova semana que vem. Eu falo, epa, calma. A gente tem que gerar a TT
E vamos ver se vai ter agenda pra você, porque assim, Estados Unidos é concorrido, né? E Estados Unidos é concorrido e não tem jeito, né? Aqui, ó, a Rainadine falou, verdade, estava travada em uma etapa do processo, Monique me ensinou passo por passo sem ganhar nada, viu, gente? Viu como eu não minto? Eu não tenho problema, gente. Teve uma vez que não sei quem falou assim, Monique, eu tô aqui pegada, não tô sabendo, posso fazer uma chamada de vídeo com você? Eu tava no carro viajando. Aí eu falei, pode, aproveita que eu tô aqui no carro viajando, faz aí a chamada de vídeo que eu vou te ajudar, me mostra a mensagem. Era pra saber onde marcava o X. Era uma coisa super simples. Aí eu falei, ó, marca nesse X aí que tá tudo certo. Ai, obrigada, Monique, graças a Deus. Nunca mais eu falei com essa pessoa também, já faz um tempo isso. Então, quer dizer, eu não tenho problema em ajudar. Se eu puder ajudar, gente, é aquilo que eu falo. Se eu puder ajudar, eu vou ajudar. Se eu não ajudar, é porque eu não consegui ajudar naquela hora, ou porque eu não sabia como ajudar, mas também eu não vou te atrapalhar, entendeu? Se eu souber de alguém que sabe, eu vou falar, cara, fala com a fulana, que fulana vai poder te ajudar, entendeu? Porque eu não sou obrigada a saber tudo, né, gente? Ah, qual é a regra do board, sei lá, de Utah? Eu quase não faço processo pra Utah, eu não sei de cabeça, tem que procurar, entendeu? Assim, então, eu sempre busco ajudar vocês ao máximo que eu posso, tá? Se eu puder, eu tô ajudando. Se eu não puder, eu não atrapalho, pelo menos. Então, o NCLEX é uma prova que vocês vão ter que se preparar, né? E aí, gente, tem pessoas maravilhosas que fazem preparatório para o NCLEX. Tem a Milena, do Easy NCLEX, me fugiu o nome dela. Milena, do Easy NCLEX. Tem as meninas do Missão RN, né? Que eu fiz live também com elas. Milena, eu também já fiz live. Tem as meninas do Missão RN. Tem alguém do tal do Pocket Nurse, eu não sei, mas eu tenho uma cliente minha que fez algumas coisas com ela, gostou também. Tem o Samuel também. Gente, tem uma galera muito boa, né, que ajuda vocês, né? E tem as plataformas americanas que eu gosto muito, né? Mas é importante que vocês tenham já um engatado no estudo do inglês para vocês poderem usufruir dessas plataformas americanas. Então, por exemplo, eu adoro a plataforma do Mark Klimek. Eu acho que se você tem inglês, você deve fazer a plataforma dele. O Simple Nursing. Simple Nursing também é muito legal, né? Na minha época não tinha, né, preparatório em português, né? Então a gente tinha que fazer tudo em inglês mesmo. Então tem umas plataformas da galera americana que é muito bacana, entendeu? Mas você tem que ter inglês, senão você pode se sentir meio perdido ali. Entende por que é importante estudar inglês, gente? É muito importante estudar inglês, tá? Por favor, dica número 1, estude inglês. 2, estude inglês. 3, estude pro NCLEX, tá? Essa é a minha dica. Se você for me perguntar, ontem eu falei um pouco da minha experiência com provas de inglês, né? Como é que foi o meu processo, né? Eu faria, eu acho que 10 NCLEX, eu não gostaria de fazer mais nenhuma prova de inglês. Então, para vocês verem que a prova de inglês, pelo menos para mim, é uma coisa que requer muita atenção. E às vezes a gente se engana achando que, vou validar por Montana, então eu não preciso fazer prova de inglês. Então esquece o inglês e eu fico só estudando pro NCLEX. Não é assim. Teve uma pessoa que me mandou uma mensagem uma vez, falou assim, Monique, eu tô num grupo e falaram que não precisa fazer mais prova de inglês. Todo mundo que fizer pra Montana não vai mais precisar fazer prova de inglês. Olha só como é que as informações, às vezes, ou são desencontradas, ou então a gente também interpreta a informação errada, né? Porque tem o comunicador e aquele que tá ouvindo e como que a gente interpreta os fatos, né? Aí eu falei, não, gente, tem que fazer prova de inglês sim, pra imigração, vai ter que fazer. Por isso que não vale a pena você não estudar inglês, porque você não consegue fugir, né, do inglês, tá? Gente, quem tá botando aqui as perguntas, escreve no ponto de interrogação, tá? Que já eu vou abrir já para poder ler para vocês, tá bom? Então Montana não precisa de prova de inglês, mas outros boardings, e aí tem isso, né? Outros boards pode pedir. Eu, por exemplo, tirei minha licença, né, de Montana, mas quando eu fui pra Pensilvânia, eu não tive que fazer outra prova de inglês? Por conta da regra do board da Pensilvânia? Ontem eu falei isso pra vocês, né? Então, assim, a gente às vezes não consegue fugir da prova de inglês, não. E tá tudo bem, a gente precisa falar inglês, né? Não tem jeito, precisamos falar inglês, precisamos estudar inglês. Por favor, estudem inglês, né? Eu fico imaginando assim, você já imaginou, gente, eu não queria trabalhar em emergência, eu não gosto. Nem aqui falando em português, quem dirá falando inglês. Eu acho o máximo os enfermeiros que foram para os Estados Unidos trabalhar em emergência, juro pra você. Eu acho que o primeiro negócio lá, vucu-vucu que desce,
Eu não tenho estrutura mental, emocional, não tenho. Não tenho nem aqui, quem dirá lá. Então, assim, eu me lembro que na minha entrevista falou assim, pra qual lugar que você gostaria de ir, né, dentro do setor do hospital? Eu me lembro que eu falei assim pro meu RH. Eu falei assim, eu posso dizer o lugar que eu não quero ir? Eu não quero ir pra emergência nem pra CTI, entendeu? Não consigo trabalhar nessas áreas. Porque eu acho que é o raciocínio muito rápido e eu ficava meio que com medo de não ter um raciocínio muito rápido com inglês. Então, assim, eu realmente, eu acho lindo as pessoas que foram trabalhar nessas áreas e arrasam, lindas, maravilhosas. Eu acho que elas são fodas mesmo, entendeu? Assim, porque tem que ter muito inglês para entender o tal do negócio, né? Então, vamos lá. Plataformas americanas, né? A gente tem o Mark Klimek, tem no meu Telegram, na minha bio, tem um botãozinho que você vai lá pro meu Telegram. Lá no meu Telegram, você acha livro lá para você estudar NCLEX. E lá tem coisa de Mark Klimek, tudo isso lá, tá? Tudo para vocês já ajudarem vocês ali a iniciar ali os estudos de vocês, tá? Então, tem que passar no NCLEX, porque a gente precisa passar no NCLEX para poder ter a nossa licença, né? E aí, uau, sou enfermeira. Amém, Senhor, graças a Deus, aleluia, né? E aí, qual é a outra etapa, gente? A outra etapa é que se mistura um pouco, né? Assim, e aí, lembrando que, se você fez por um board que não precisa de inglês, talvez a sua etapa do NCLEX venha antes da prova de inglês. Se você fez por um board que pede inglês, a sua etapa de inglês vai vir primeiro do que o NCLEX. Então, eu tenho clientes que estão fazendo a validação diretamente pelo board da Flórida. Porque como o board da Flórida mudou a regra para endorsement e são recém-formados e não têm 3 anos de experiência, e eles não têm green card, gente. Então, assim, eu não consigo justificar o caso da pessoa com alguma coisa pregressa deles, né? Eu não consigo falar, olha, essa pessoa mora nos Estados Unidos há 4 anos, ela tem green card e a lei mudou em outubro, tal, não sei o que lá. Eu não consigo nem barganhar para essa pessoa, porque essa pessoa tá no Brasil, né, recém-formada, ainda vai para os Estados Unidos, então eu não consigo muito barganhar por essa pessoa, entende? Então, no caso dessa pessoa, como ela sabe que vai para a Flórida, a gente aplicou diretamente para a Flórida, né? Então, no caso de pessoas que aplicam para Board of Nursing, que vai pedir o inglês primeiro, concorda que a prova de inglês vai vir antes do NCLEX, tá? Para aqueles que vão fazer, por exemplo, a estratégia de Montana ou vão validar por Nova York, que também não pede inglês, você vai fazer o quê? Você vai fazer o NCLEX e depois você vai ver se você não tem green card, né? Você vai fazer ali a prova do inglês para imigração e se o Board of Nursing pedir também, no caso de endorsement, você vai fazer a prova de inglês. Então, como é que a gente vai fazer? Ó, a Lavínia botou, estou nessa situação da Flórida, gente. Olha, a Flórida, só Jesus. Olha, a Flórida dá uma confusão na nossa cabeça. Eles são tão confusos, vocês viram que eu botei que aí no dia 6 de dezembro eles tiveram que votar para aceitar o exame do NCLEX. Por quê? Porque não ia dar certo, cara. Aquela lei do jeito que eles botaram lá, eles estavam querendo acabar com a vida de muita gente. Eles começaram a ver e tiveram que mudar. Vai que daqui a um tempo eles mudam de novo, né? Tem uma votação lá interna e eles falam alguma coisa. Qual é o ruim da Flórida? Que você se inscreve lá no board dele para receber notificação, tu não recebe uma notificação de nada, né? Esse que é o problema deles. E aí você só vai descobrindo que as regras mudou quando você tem algum caso que você fuça, aí fala, a regra mudou. Ah, pelo amor de Deus, Jesus amado, misericórdia. Aí a gente descobre essas coisas. Mas aí a gente vem aqui falar pra vocês, né, à medida que a gente vai descobrindo as coisas. Então, gente, depois do NCLEX, conforme for, você vai ter a etapa do quê? Do sponsor. E da prova de inglês também, né? Porque você vai precisar da prova de inglês. Seu sponsor vai te pedir a prova de inglês. Por quê? Porque eles precisam dessa nota de inglês, porque lá na frente vai ter que apresentar um documento que se chama Visa Screen ou Visa for Nurse, que diz que você passou no NCLEX, passou no inglês, então é um Registered Nurse que pode atuar nos Estados Unidos, e que esse documento precisa da nota de inglês. Percebe isso? Aí imagina você, passou no NCLEX, todo feliz, com a licença na mão, né? Agora eu vou marcar uma entrevista de emprego. Eita, não sei falar inglês. Acabou. Você trava o seu processo. Porque você veio só estudando NCLEX, e estudo para NCLEX é leitura, fazer questão e tal.
Ou listening, né? Se você for assistir uma aula, você pode trabalhar ali o seu listening também, né? E aí você não consegue. Percebe, gente, por que precisa estudar inglês? Antes de tudo, precisa estudar inglês. Ah, eu preciso estar fluente no inglês para iniciar o processo? Não, mas você tem que ter dedicação para estudar inglês. É aquilo que eu falo, se você começar o processo, eu vou começar o processo, Monique, beleza, ótimo, vambora. Tá disposto a estudar inglês? Estou disposto a estudar inglês, então let's go. Ah, mas eu só estudo 1 hora por semana. Gente, não vai dar certo 1 hora por semana, gente. Eu tenho que falar a verdade pra vocês. 1 hora por semana não vai dar certo. Vai ter que sim sair da zona de conforto, vai ter que arrumar um horário pra estudar todo dia, entendeu? E tem que estudar as 4 habilidades, entende? Não tem jeito. Mas é possível? Óbvio que é. Eu passei, milhões de pessoas passam, tem milhões de lives aqui com um bando de enfermeiro que tá lá, todo mundo passou por esse processo e conseguiu. E a grande maioria é com inglês 0, tá? Pouquíssimas vezes eu vejo um enfermeiro tipo assim, nossa, o meu inglês era fluente e comecei o processo. Eu acho que não tive nenhuma live com alguém que me falasse isso. Que o inglês era fluente quando começou o processo. Realmente, assim, não me recordo, assim, dos meus convidados, entendeu? A maioria tá estudando inglês mesmo para poder ganhar inglês ao longo do processo, né? Então, vem a parte de sponsor para divulgar, mandar currículo, participar de entrevista, né? Então, é importante você estar seguro de si, porque você precisa dessa oferta de trabalho, né? Você que vai com o EB3, que é o meu caso, você precisa dessa oferta de trabalho. Senão, você não entra na fila da imigração. E aí, a gente cai na questão do Visa Bulletin, né? Porque o Visa Bulletin, que é o relatório de vistos, né, o boletim de vistos, ele traz pra gente a informação com relação a 2 tipos de solicitação de Green Card, por família ou por emprego, né? Ah, eu pedi ali, sei lá, nem vou dar essa opção porque não existe, ou é família ou é emprego. Você ali tá dizendo que você quer Green Card, entendeu? Ou é por família ou é por emprego. E é um relatório que sai todos os meses, tá? Até o dia 15, mais ou menos, ele tá sendo liberado. Não tem dia certo, né? Pode liberar dia 10, dia 8, dia 12, dia 15. Pode liberar depois do dia 15 também, mas normalmente até dia 15 ele é liberado. E esse Visa Bulletin, ele vai dizer o seguinte, olha, quem está nessa data aqui, quem protocolou o seu caso até essa data aqui, pode já se organizar para marcar entrevista, porque temos Green Card já para ser emitido para você. Por quê, gente? Olha só, a gente está falando de um país que recebe solicitação de imigrantes que têm vontade de ir para lá e ter o Green Card do mundo inteiro. E não somente de enfermeiros, né? Então tem todas as profissões. Então, como é que eles fazem para eles se organizarem? Eles não têm Green Card, assim, à torta direito para poder emitir todo ano. Eles têm uma cota anual, né? Então, se você está indo com EB2, por exemplo, eles têm lá 40 mil por ano. EB3, que é o meu caso, 40 mil por ano, entendeu? E aí, o EB3 ainda se divide em skilled e unskilled. Então, o skilled, que a gente entra nessa categoria por conta da nossa graduação ou experiência de trabalho, é 30 mil. E o unskilled, que é aquela galera que vai, tipo, eu consegui um contrato ali pro McDonald's e tal, não sei o quê. Unskilled tem 10 mil. Então, a gente ainda subdivide o nosso quantitativo de visto que a gente tem por ano. Se você tem, no ano, 50 mil pessoas pedindo EB3, eles não têm como atender essa solicitação. Então, a gente tem o que? O retrogression, o atraso na fila. Então, é isso que a gente está vivendo, gente, desde abril de 2023. Por isso que tem gente que entra em contato comigo para fechar a assessoria e fala, me conta, como é que tá aí? Você tá gostando de morar aí? Gente, eu não moro lá ainda. Ainda não, né? Mas eu acho que esse ano eu chego lá, se Deus quiser. Gente, olha, como eu tô doida pra comprar aqueles pijaminha, tudo combinando no Walmart. E botar, assim, fazer uma decoração de Natal legal. E tirar foto com esses pijaminhas. Gente, esse ano tem que rolar, gente. Pelo amor de Deus. Vamos fazer uma corrente de oração aí pra que esse ano Monique vai passar o Natal de pijama em Pittsburgh.
Vamos mentalizar isso que vai dar certo. Então, esse ano eu acho que eu vou, porque como o ano fiscal vira em outubro, né? Então, em outubro, renova-se a cota de vistos, né? Então, os 40 mil que eles tinham para usar de outubro de 2024 até setembro de 2024, quando zerar, né? Zera, pode zerar ao longo do caminho, do percurso, né? Aí, em outubro, renova-se a cota, né? Ai, gente, eu tenho que ir, pelo amor de Deus. A Bia botou assim, vai sim, a gente aqui acompanhando tudo. Ai, gente, com certeza. Eu tô doida pra mostrar pra vocês lá as coisas maravilhosas e os perrengues também, porque a gente tem que mostrar tudo, né, gente? Vai rolar assim, em nome de Jesus, amém. Então, como saber a posição na lista? Não tem, eles não divulgam isso. Pelo menos eu nunca vi no site da USCIS. Eles só dizem o seguinte, eles têm um quadro que eles falam o número de quantitativo de solicitantes, então a gente consegue ver que tem muita gente solicitando visto mesmo, que eles não conseguiriam entregar para todo mundo no ano, mas eles não conseguem dizer em qual lugar na fila você tá. Então você fica naquela expectativa, né? Todo mês, vamos ver se a fila vai andar. Ai, meu Deus, vamos ver se a fila vai andar, né? Então, por exemplo, andou, né, agora, né? Aqui, se casando e sendo green card é o mesmo processo de espera? Não, porque green card pro casamento é outra fila. Foi meu primeiro Natal aqui e fiz a foto de pijama e a árvore enorme. Ai, que linda, Silvia, que linda. Tudo lindo. Você e sua família estarão aqui em nome de Jesus nesse próximo ano. Amém, gente. Que Deus nos abençoe aqui. A gente tá animado, né? São 30 mil para os EB3 Skilled, né? Então, imagina que são 30 mil, porque 10 mil vai para o Unskilled, né? Então, a gente tem direito a 30 mil para quem tá pedindo o EB3. Sendo que são 30 mil para o mundo inteiro. O mundo inteiro pedindo visto de EB3. E aí você não tem só enfermeiro. Você tem enfermeiro, você tem fisioterapeuta, você tem TI, você tem administração, você tem bababá, bebebé, bebebli. Todas as possibilidades de profissão podem estar pedindo o EB3, entendeu? Então, realmente a fila vai andando, né? Então, andou esse mês, né? Então, o EB2 andou quase 4 meses e o EB3 andou, até anotei aqui, andou 1 mês e 7 dias. Então, andou, fiquei feliz, de verdade. Fiquei muito feliz. Não acho que vai chegar na minha data até setembro, não acho. Mas eu acho que em outubro tem grande possibilidade de chegar na minha data. E eu tô torcendo por isso. Então, o Visa Bullet nada mais é, gente, do que um boletim de vistos pra dizer pra vocês onde é que tá a fila, entendeu? Onde que tá a fila. Não tem prazo máximo de espera, não. Não tem prazo máximo. Por exemplo, se você pegar a tabela de quem vai como família, e tem gente que tá lá, minha filha, há mais de 10 anos esperando, né? O EB, normalmente, às vezes fica current, né? Às vezes fica o Czinho lá, então quer dizer que tá liberado. Quando eu comecei meu processo em 2022, tava current. Em abril de 2023 ficou em retrogression. Por isso que eu falo pra vocês, gente... então eu vou esperar ficar current para começar o meu processo. Não, pelo contrário, gente, vocês têm que começar agora. Porque quanto antes vocês entrarem na fila, antes vocês chegam lá. Porque se ao longo do processo ficar current, beleza, entendeu? Mas se não, quanto mais vocês demoram a cumprir as etapas, o sponsor não consegue botar vocês na fila, entendeu? Mais atrasado vocês vão ficar. Entendeu? O EB1 tá current. O EB1 sempre tá current, né? Eu vi o EB1 em retrogression só assim, porque era final do ano fiscal, né? Tinha acabado, então eles retrocedem para poder depois, em outubro, voltar a botar current, né? Então a gente precisa, de fato, iniciar o processo para que vocês possam entrar nessa fila, entendeu? Então, gente, a ideia hoje era falar um pouquinho das etapas, né? Esse da família... Não, EB3 não é para família. EB3 é a sigla de Employment Based. Então, é baseado em emprego. Quando é família, é F1, F2, F3, entendeu? Que é família, F de family, tá? É só para te dizer que tem gente que tá na fila há muito tempo. Por exemplo, você pega o EB3 pra Índia, por exemplo, a fila tá lá atrás. Pra China, a fila tá lá atrás, entendeu? Tá?
Então, vamos lá. Vamos começar aqui a abrir as perguntas e respostas, né? Já deu mais de 1 hora de live. Vamos entrar, então, nas perguntas e respostas. A prova do NCLEX é toda em inglês? Sim, a prova do NCLEX é toda em inglês, tá? Então, é uma prova no computador, toda em inglês, não tem questão discursiva. Então, é múltipla escolha, tem lá, select all that apply, é como se fosse verdadeiros e falsos, né? Você selecionar lá. Tem, às vezes, você arrastar e complementar uma lacuna, tá? Mas ela é toda em inglês, tá bom? Toda em inglês, tá? Ok, vou começar a ler aqui as interrogações aqui, vamos lá. Quanto tempo demora para chegar nos Estados Unidos pelo EB3 desde a validação do diploma? Então, não existe um tempo pré-definido, porque se tiver em retrogression, a emissão do seu Green Card, você meio que não sabe quando você vai. É o que aconteceu comigo. Eu fiz todo o meu processo em 6 meses, tá? E ainda tô aqui, né? Eu comecei meu processo em junho de 2022 e eu ainda tô aqui. Mesmo tendo feito todo o processo muito rápido, né? Porque aí entrou em retrogression em abril, a minha empresa... A live de ontem eu conto a minha saga, né? Se eu tivesse ido por qualquer outra empresa, eu teria ido para os Estados Unidos. Eu já estaria lá já há quase 2 anos, há mais de 2 anos, entendeu? Só que Deus sabe de tudo também, gente. A gente tem que abrir mão do controle também, vai entender o porquê que eu ainda tô aqui, né? No outro dia eu tava conversando com Deus. Deus, acalma meu coração, porque tem alguma razão para eu estar aqui ainda, né? Ainda mais eu que fiz o processo muito rápido e não fui. Peguei a bodega do retrogression, entendeu? Então existe tudo um porquê. Às vezes a gente tem que acalmar, sabe? Assim, respirar, por mais difícil que seja, né? A gente é ansioso mesmo, mas a gente tem que respirar às vezes, né? Então não tem, como é que fala? A gente não consegue, eu não consigo te precisar quanto tempo leva, né? O que eu posso te dizer é, quanto antes você cumprir as etapas e entrar na fila, mais rápido você chega. Próximo aqui. Explica, por favor, as fases do visto. Depois de passar no NCLEX e no inglês, qual é o processo? Passou no NCLEX, passou no inglês, se você já passou nos dois, você vai procurar o sponsor, tá? E aí o sponsor, ele vai aplicar o seu I-140. O seu I-140, a data que o seu sponsor aplicou, é a sua datazinha que você vai ficar acompanhando no Visa Bulletin, tá? Então, se o seu sponsor aplicou o seu formulário apresentando o seu caso, sei lá, dia 30 de janeiro de 2025, você vai esperar essa data aparecer no Visa Bulletin dia 30 de janeiro de 2025. Quando ele aplica o seu caso para os Estados Unidos, né, ele pode pagar o Premium Process para saber se foi aceito ou não pagar o Premium Process. Se ele quiser pagar o Premium Process para você, né, hoje em dia as empresas não têm pago, porque está em retrogression, então não faz sentido pagar o Premium Process. Mas na época que estava current, né, as empresas normalmente pagam o Premium Process. E aí o caso ele é avaliado em até 15 dias, para dizer se foi aprovado ou não. Então, na minha época, a empresa pagou o Premium Process, em 1 semana a gente recebeu a comunicação de que meu caso tinha sido aprovado. Aí é quando eles vão pagar, né, a ADS 260, a gente vai mandar todos os documentos, mais que ainda precisa, para o NVC. E aí o caso vai para o NVC para poder ser qualificado o documento, né? E aí pode demorar um tempinho, né? O NVC pode pedir mais documentos, né, ou não, e aí dá qualificado. Então, para vocês terem noção, o meu caso foi aplicado em maio e o meu documento ficou qualificado em setembro do mesmo ano, ficou DQ, né, que a gente fala, Document Qualified. E aí, ali você fica esperando o Visa Bulletin, não tem muito o que fazer. Você só espera. Você só espera, né, até chegar a data do seu Visa Bulletin, a sua data dentro do Visa Bulletin. E aí, sim, você vai para as próximas etapas, agendar consulta médica, agendar sua entrevista consular, para depois que você passar pela entrevista consular, você vai receber um envelope lacrado, que você não pode abrir esse envelope, e esse envelope você tem que entregar no aeroporto quando você entrar nos Estados Unidos, entendeu? Tá? E o Green Card, gente, tem gente que acha que a gente pega o Green Card no Brasil. Não, o Green Card, ele é pego nos Estados Unidos, tá? Ele não é uma coisa aqui do Brasil, não. Você é aprovado o Green Card para você, mas você só pega ele lá. Já saímos daqui com proposta de emprego ou é necessário buscar vaga de emprego lá?
Se você tá indo com EB3, você já sai daqui com uma vaga de emprego. Você já sabe para onde você vai e o que você vai fazer. Se você vai com EB2NW, que você tá dispensando o sponsor, você não sai daqui com uma vaga de emprego. Quando chegar lá, você vai procurar a sua vaga de emprego, né? Ou se você tem green card por uma outra via, você procura a vaga de emprego por si só, né? Quem tem green card por outra via ou quem vai sem sponsor, você abre o seu leque de possibilidades de trabalho, né? Porque os sponsors, gente, a grande maioria, eles querem botar você bedside, né? Dentro dos hospitais mesmo, nursing homes e tudo mais. Então, se você tem green card por outra via, você consegue. Quem gosta de estética vai para a área de estética, quem gosta de saúde pública vai para atenção primária, entendeu? Tem mais chance de se alocar num lugar que você goste. Porque os sponsors que levam enfermeiros internacionais, eles querem mesmo levar você para a parte médica, clínica mesmo ali, centro cirúrgico, CTI, clínica médica, emergência, entendeu? Eles querem botar vocês nessas vagas, tá? O processo do EB2NW é mais rápido do que o EB3? A fila dele é um pouco mais rápida. Então, por exemplo, a fila do EB2NW agora tá em 15 de outubro de 23. E o EB3 tá em 8 de fevereiro de 23, né? Então, a gente tem aí 8 meses de fila à frente, né? Então, a fila dele é mais rápida, tá? Anda mais rápido. Mas eu já vi Visa Bulletin que as datas estavam muito iguais, tá? Ali naquele momento daquele Visa Bulletin já não tava muito assim, não tinha uma diferença de fila. O que eu vou falar pra vocês de EB2NW, gente? Eu vou dar minha opinião aqui. Tem gente que acha, não é EB2NW, porque existe o EB2 e você se enquadra no NW, ou não, tá? Então eu até vou gravar um vídeo falando sobre isso. Ontem eu li, né? Eu li aqui com vocês ao vivo, né? Porque eu tava me preparando até pra gravar um vídeo pra vocês, pra gente perceber se de fato a gente se enquadra no EB2NW. Porque o EB2NW, gente, a gente dá margem à discricionariedade do agente. Às vezes você gasta um dinheirão, né? Você vai pagar aí em torno de, no mínimo, uns 10, 12 mil dólares, né? Pra contratar um advogado. Eu vou fazer self-petition. Tá, você vai fazer self-petition. Eu não acho legal fazer self-petition, porque eu acho que não deve ser lá muito fácil fazer um tipo de negócio desse jeito, né? Mas tem gente que faz, ok, beleza. E às vezes a gente fica vendo vídeo da época do Covid, da galera que teve, a galera, não, mas o meu foi aprovado, foi muito rápido, blá, 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 blá. E a gente tá falando de uma galera da época do Covid, entendeu? A gente não tá vivendo uma época de Covid. Então, assim, eu acho que tem que ter um advogado, de fato, pra dizer que realmente o seu caso tem chances de passar mesmo. E, pra não ter frustração, entender que seu caso pode ser negado, sim, tá? Eu conheço casos que foram negados. Então, ter isso em mente, tá? O sponsor pode pagar para agilizar seu processo para ir? O sponsor, ele pode pagar o Premium Process para saber se seu processo foi aceito. Então, quando ele aplica o I-140 e ele aplica o seu caso explicando quem é você, por que ele tá te contratando e tal, ele pode pagar o Premium Process para falar assim, olha, eu quero, governo, que você analise esse caso por 15 dias e me diga se aprova ou não. Aí é Premium Process. Caso a empresa não pague o Premium Process, você pode ter essa resposta se seu caso foi aprovado, pode levar 8 meses, 1 ano, entendeu? As empresas hoje em dia não estão pagando o Premium Process, porque como está em retrogression, para ela tanto faz saber se foi aprovado ou não. Por quê? A sua Priority Date não é a data que o seu processo é aprovado, mas sim a data que o seu processo foi protocolado. Então, para eles, é vantagem salvar dinheiro, porque um Premium Process é $2.500, eu acho. Então, imagina, para que saber que foi aprovado em tão pouco tempo se você não vai conseguir vir embora, né? Se a sua data na fila não muda nada, né? Então, assim, não vale a pena, tá? Hoje em dia não vale a pena, mas eles conseguem agilizar essa análise, tá? Deixa eu ver aqui. O processo garante a contratação por sponsor lá no final ou há riscos de não conseguir? Não, o processo não garante contratação por sponsor. Você vai ter que correr atrás de sponsor. E aqui, gente, eu não vou mentir pra vocês. Se você não tem experiência, é mais difícil de você conseguir vaga. Mas você consegue? Sim, você consegue, tá? Então, o ideal, qual é o cenário ideal, gente? Trabalho num hospital e tem experiência. É o cenário ideal.
concluí as etapas, estou trabalhando, nem que seja 6 meses. Manda currículo que você vai ter gente te chamando, tá? Não trabalho, que nem era meu caso, eu não trabalhava mais na enfermagem, desde 2017, quando eu saí da estratégia da família. Eu recebi muitos não, tipo assim, ai, cara, você tá há muito tempo fora da enfermagem, tal, não sei o quê, você não quer voltar? Só que, gente, eu sou terapeuta também, eu não sei se vocês sabem, eu tenho consultório, eu tenho outras dinâmicas também aqui. Eu não trabalho só com a Nurses in the USA, entendeu? Eu tenho a minha rotina de terapias também com meus pacientes, meus encontros de grupo, de terapia e tudo mais. Então, assim, eu falei, cara, não vale a pena pra mim, porque, assim, o que eu vou ganhar dando um plantão aqui no Rio de Janeiro pra trabalhar 12 por 36, entendeu? É melhor eu ficar com a minha terapia, entendeu? Não vou mudar de área, né? Bem ou mal, com o meu negócio eu consigo ajeitar minha agenda, eu tenho um filho que é autista, eu tenho meu marido que é embarcado. Outra coisa, gente, olha só, deixa eu falar pra vocês. Parou com essa história de que a vida é difícil. Vou dar aqui, vou chamar a atenção de vocês. Parou com essa história. Porque senão, gente, eu tinha a faca e o queijo na mão pra dizer que eu não tinha condição de estudar, tá? Eu trabalhava, meu negócio próprio, 2 filhos pra criar, idades totalmente diferentes. Maria Clara com X questões, porque era uma adolescente. Pedro, uma criança que ainda é autista, que tinha que fazer tratamento, que tinha que não sei o quê, que bababá, que bebê. Marido embarcado, não tenho rede de apoio, tá? Então, assim, gente, e eu dei meu jeito e eu estudei, tá? Então, por favor, por mais que nós tenhamos a vida difícil, e todo mundo tem, cada um aqui, se eu pudesse abrir o microfone aqui, cada um ia me contar uma história triste, entendeu? E eu também ia contar uma história triste pra vocês. Então, assim, gente, a gente não pode deixar isso atrapalhar os nossos sonhos. Se a gente tem uma vontade, a gente precisa descobrir como fazer aquele negócio acontecer. Tá? Então, por favor, gente, não entrem nesse, não se sabotem. Porque o que mais tem é história triste pra gente contar pra gente. E pra dizer que a gente não consegue. Ah, porque eu tô velha, ah, porque não sei o quê. No outro dia eu recebi uma mensagem, ah, porque eu tô muito velha pro processo. Eu falei, quantos anos você tem? 33. Eu falei, minha filha, eu fiz 41. Não, para com isso. Não se sabota. Não se sabota nessa história. Entendeu? Não deixa. Ah, porque fulano me falou que eu tô velha. Manda fulano é a merda. Entendeu? Para de contar pra fulano que tu quer ir pros Estados Unidos também. Fulano não tem que saber da tua vida. Entende? Não tem que saber da tua vida. Deixa fulano saber só quando você estiver indo pros Estados Unidos com a mala linda, maravilhosa, com adesivo assim, bye bye Brasil. Entendeu? Aí você avisa fulano. Porque a gente já tem voz interna que já atrapalha a gente. Por conta da nossa história, da nossa vivência, das nossas coisas. Ainda vai ouvir voz externa, minha filha, vai dar ruim. Não fala, gente. Vai por mim, tá? De residência. Olha, tem sponsor que aceita residência e tem sponsor que não aceita, tá? O que eu posso te dizer, Gabi, que não aceita de jeito nenhum é a época de estágio de faculdade. Porque quando é um estágio, gente, a gente não é informado ainda. Então, eles não têm como aceitar. Ah, eu fiz estágio, como é que é? Acadêmico bolsista. Ah, eu fiz acadêmico bolsista na minha época da faculdade. Serve de alguma coisa? Não serve, tá? Porque você não era enfermeiro, né? Você era acadêmico, tá? Mas residência tem sponsor que aceita e tem outros que não aceitam, tá bom? Então, já nem sei se eu respondi a pergunta aqui, tá? E fui falando de voz sabotadora, parecia que eu tava até no grupo de terapia, peraí. O processo garante a contratação por sponsor? Não, não garante, mas dá certo, vai dar certo, é só ter paciência, tá? Cadê? Você já sabe o valor que vai ganhar quando for pra lá? Já sei, já recebi, já sei, já saio sabendo. E desde quando eu assinei meu contrato em novembro de 2022, finalzinho de novembro. A gente tem reajuste de salário, tá? Mesmo sem chegar lá. Cadê? Vamos lá. Então, a gente já sabe quanto vai ganhar. A ADEX dá início ao processo do visto antes de sair o resultado de inglês? Sim, dá sim, tá? Se você for boa na entrevista, vamos ver como é que vai ser, tá bom? Porque aí eles entendem que você vai entregar o resultado do inglês em breve, tá? Mas sim, tá? Pra te botar na fila logo. Que mais? Enfermeiro sem experiência consegue sponsor? É mais difícil, mas consegue. Tem que ter mais paciência. Vai receber não? Vai receber não. Mas tem que ter paciência.
Se começar a achar que tá muito difícil, tenta achar um hospital para trabalhar como voluntário, nem que seja 24 horas semanal, tá? E aí vai dar tudo certo, tá bom? O mercado, gente, ele muda também, né? Assim, hoje em dia a gente tá vivendo retrogression. Quando ficar current de novo, o mercado vai... eu acho que vai ter mais oferta até mais para quem é recém-formado ou que não tem experiência ou experiência antiga. Por que eu acho isso? Por exemplo, a minha empresa, ela levava sem experiência, com experiência antiga. Só que quando veio o retrogression, eles começaram a perceber que os enfermeiros não estavam conseguindo chegar, eles deram uma pausa, tá? Então, assim, vocês precisam fazer o processo para entrar na fila. E na hora do sponsor, tenha paciência, que vocês vão achar alguém, tá? Para contratar vocês. Né? No outro dia, um cliente meu estava desanimado porque não tinha experiência, né? Porque tinha acabado de se formar. Mas conseguiu. Ele não desanimou. Acho que depois de 2 meses tentando, ele conseguiu uma vaga. Entendeu? Então, assim, acontece, tá? As coisas acontecem. Só ficar tranquila, acalmar o coração, pedir Deus, discernimento, tranquilidade, para Deus colocar a empresa que vai chegar no seu caminho para iluminar a sua jornada, entendeu? Então a gente tem que se apegar e ter fé também, gente. Ter fé é a gente acreditar no invisível, a gente tem que ter fé. Vamos lá. Sua assessoria tem tempo de limite, tipo expira? Não, gente, não tem. Eu não sei se isso é bom ou se isso é ruim, tá? Eu não dou limite. Por quê? Às vezes as pessoas me contratam, eu tenho clientes meus que me contrataram ano passado, isso começaram o caso esse ano. No outro dia eu tava até pensando nisso, eu falei, gente, se eu morrer, como é que fica isso? Eu acho que eu vou ter que botar uma cláusula disso no meu contrato, né? Porque eu não boto limite, entendeu? Eu acho que às vezes a pessoa se organiza para pagar a assessoria e depois ainda leva um tempo para se organizar, para levantar o dinheiro em dólar. Então, eu tento ser o mais empática possível com meus clientes, entendeu? Eu, de fato, tento ser o mais empática possível. Eu penso assim, às vezes a pessoa precisa de um tempo para se organizar. Então, ok. O que tem no meu contrato? Depois de 30 dias que a gente fez a nossa reunião, se você não iniciou o processo, eu não devolvo o dinheiro, entendeu? Mas eu tô aqui para você para cumprir as etapas junto com você, tá? Agora é a etapa da validação, vamos junto. Agora é a etapa do Board of Nursing, let's go, entendeu? Então, a gente tá junto para cumprir aquelas etapas que estão dentro daquele meu pacote ali com você, entendeu? Então, eu faço dessa forma, tá? Que mais? Você tem algum curso com conteúdo para a prova de NCLEX? Eu não tenho curso, gente, de NCLEX. Eu não preparo para NCLEX. Ó, a Milena entrou aqui. Milena prepara para NCLEX. Sigam ela que ela prepara, tá? Eu não preparo, gente. Não preparo, não tenho parceria, indico todo mundo. Eu acho que a gente tem que contratar aquelas pessoas que a gente gosta pela energia, sabe? Eu acredito em energia. Eu acho que a gente... as pessoas chegam pra gente não é por acaso, entendeu? Eu acho que isso vem muito da minha linha de terapia, né? Então, assim, eu não tenho parceria com preparatórios, mas indico, vira e mexe eu falo da Milena, que tá aí, que acabou de entrar, eu falo das meninas do RN NCLEX, as meninas do Em Frente, quando elas tinham, né? Agora elas deram uma pausa. Enfim, entra em contato, verifica a melhor proposta, verifica a pessoa que você mais gosta, que você se simpatiza mais, né? E vambora, tá? Mas eu não preparo, tá? Mas tem milhões de... Os meus novos pacotes, agora eu tenho algumas questões gravadas que eu já deixo, mas não substitui uma preparação para NCLEX, porque eu não preparo para NCLEX. Eu nem ia dar conta, gente. Eu acho que se eu inventasse de preparar para NCLEX, eu acho que eu ia surtar. Não dou conta pra isso não, gente. A plataforma do Word é excelente para NCLEX. Isso, eu tenho, gente, no meu pacote de assessoria, eu dou acesso a algumas questões do NCLEX para os meus clientes para já iniciarem um estudo, tá? Mas não é a plataforma toda, né? Quem tiver interesse, gente, na assessoria, manda direct, manda WhatsApp, eu explico, mando os pacotes para vocês, tá? A gente tem 3 pacotes para vocês verem o que faz mais sentido para vocês, tá bom? Vamos lá. Sobre a documentação da faculdade do Corém, é preciso ir pessoalmente? Sim, se a faculdade de Corém não tiverem como mandar... Por exemplo, se for Joseph Silne, não precisa ir pessoalmente, porque é tudo por e-mail. Se fosse de FNS,
Se o Corém e a faculdade não tiverem cadastro no CTP, alguém vai ter que buscar esse envelope, entendeu? Porque eles vão mandar via, tem que mandar via correio, entendeu? Ah, Monique, mas eu já moro nos Estados Unidos, você vai ter que mandar alguém lá buscar, entendeu? Por exemplo, eu tenho um cliente meu que, por acaso, eu fui fazer palestra, né, agora na segunda-feira na Estácio de Sulacap, e o cliente era de lá. Eu aproveitei e peguei o envelope dele, entendeu? Eu falei assim, deixa que eu pego, já tô indo lá fazer... Tá vendo como, assim, se eu posso ajudar, eu não atrapalho? Né? Eu ajudo as pessoas. Cara, vou lá, surgiu a oportunidade de fazer. Deixa que eu vou lá e pego um envelope pra você. Depois eu levo pro correio e posto, porque a pessoa não mora no Rio. A pessoa vai ter que vir até o Rio, ou então mandar alguém. Não, já tô indo pro lugar, eu pego, não tem problema. Entendeu? Eu ajudo, se possível, eu sempre ajudo, tá? Então, sobre a documentação, gente, da Faculdade Corém, você vai precisar ir nesses lugares se esses lugares, no caso desse de FNS, não tiverem como enviar os dados via sistema e vai ter que mandar a moda antiga por envelope para postar, tá bom? Vamos lá. Fala sobre o grau de dificuldade da prova de inglês NCLEX, conteúdo que cai. Gente, inglês é difícil. É difícil porque a gente tem que treinar mesmo, entendeu? O nível de... A gente precisa de um nível que é intermediário avançado. Então, a gente precisa desenvolver a habilidade de fala, que eu acho que é o mais difícil, entendeu? Por isso que eu falo, desde o início tem que estudar speaking. Porque leitura a gente lê bem, porque a gente estuda para NCLEX. Ou então, na faculdade, a gente teve que ficar lendo artigo em inglês. Então, a gente, de uma certa maneira, a gente acaba lendo, né? Mas escrever, tem que aprender a escrever, né? Enfim, inglês é difícil. NCLEX, gente, NCLEX é difícil. Eu não sei se pra mim não foi tão difícil, entende? Mas eu não sei também, eu não me preparei muito e eu não acho que eu sou parâmetro pra NCLEX. Eu acho que Deus me ajudou muito ali naquela hora daquela prova, de verdade. Porque eu não estudei muito, eu falei pra vocês isso ontem, porque eu marquei uma prova de inglês antes do NCLEX, fiz maior burrice, entendeu? E aí tirou meu foco, sabe, assim... Eu fiz as 145 questões e passei, graças a Deus, né? Mas eu acho que precisa ter um cronograma ali de 4 semanas no mínimo, entendeu? Eu acho que é legal ter alguém para direcionar os estudos também, para você pegar ali cada sistema. O NCLEX, gente, pode cair qualquer coisa, entendeu? Pode cair qualquer área. Ah, eu só trabalho com pediatria, tá? Mas não vai cair só pediatria, entendeu? A gente tem que pensar também que é uma prova para recém-formado, entendeu? Vai cair de tudo. E, ao mesmo tempo, o fato de ser uma prova para recém-formado também pode empoderar a gente de alguma forma. Sei lá, eu acho que tudo depende de como a gente enxerga essa informação, entendeu? Mas a prova pode cair de tudo, tá? Cai de tudo. Então, vamos lá. Na validação do diploma, eu vou com qual visto? É B2, é B3, H3, é preciso de um sponsor? Vamos lá, então. EB2 exige sponsor. EB2 NIW te libera do sponsor. EB3 precisa de sponsor. H3, eu não sei nem o que é H3. Mas se for com H1B, né? H1B, você precisa também de uma empresa que te contrate. H1B não te dá green card, tá? Porque o que te dá green card? É B. O H1B não te dá. É B dá green card, tá? Então, se você for com H1B, você precisa alinhar muito bem alinhado com a empresa que tá te levando pelo H1B, se eles vão aplicar o seu EB3, tá bom? Beleza? Gente, acho que foi, né? Consegui. Gente, vamos divulgar o meu perfil? Vamos lá, eu vou fazer como se eu estivesse no YouTube. Vamos compartilhar essa live? Vamos comentar essa live quando eu publicar? Vamos mandar assim pra galera? Gente, ó, Monique fala de enfermagem nos Estados Unidos. Amanhã temos live de novo, hein, gente? Não sei o tema de amanhã, tem que olhar o que eu... Ah, amanhã eu acho que eu vou trazer os erros mais comuns, alguma coisa assim. Nem sei, gente, eu vou ver o que eu vou fazer aqui. Mas eu vou estar com vocês todos esses dias da semana da enfermagem, tá? Vamos juntos, vamos começar o processo de vocês, tá? Não espera o melhor cenário, começa, vambora, né? Só estuda, tem que se comprometer com seus estudos. Se for começar para não se comprometer com os estudos também, vai perder dinheiro, entendeu?
Então, assim, quando começar, começa já se comprometendo com os seus estudos, tá bom? Beleza, gente? Espero que vocês tenham gostado da live. Respondi todas as perguntas que estavam na caixinha. Se passou alguma pergunta aqui, gente, é porque passou e não estava na caixinha, porque na caixinha eu respondi todas, tá? Não tenho mais pergunta aqui para responder, tá bom? Então, espero vocês amanhã, 8 horas da noite, pra gente poder ter mais esse bate-papo, pra conversar mais aqui ao vivo com vocês, tá bom? E tirar as dúvidas de vocês, tá? Um beijo enorme, fiquem com Deus. Uma semana aí abençoada, que a gente possa também ter uma noite maravilhosa de descanso, tá bom? Beijo grande. Tchau, tchau. Fiquem com Deus, gente. Beijo. Obrigada. Compartilha. Beijo.